falar sobre essa questão da disputa por espaços econômicos pelos países imperialistas, né? Eu considero muito intrigante, de fato, essa ligação do Biden para o Putin. Existe a proposta do Henry Kissinger de que os Estados Unidos deveriam conceder um certo poder à China e meio que dividir o mundo com os chineses, de certa maneira. E existe essa realidade também de que a Rússia é uma grande potência militar. Hoje, só é possível falar em 3 países, de fato, né? Quer dizer, com posição de potência: Estados Unidos, Rússia e China, não na mesma proporção. Será que a gente não pode estar caminhando para um mundo em que haja uma certa divisão entre as potências ali, quer dizer, e buscas de espaços econômicos, então uma ocupação das Américas ali pelos Estados Unidos, enfim, ou não sei se é por aí que você tinha imaginado quando você falou isso, nessa busca de espaço econômico. Não, eu acho que o problema é justamente esse. Só que eu acredito que a perspectiva não é o do acomodamento, porque é do conflito. É do conflito, né? O que levou ao conflito da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? Foi a diminuição da margem de manobra econômica dos países imperialistas. Por exemplo, a Alemanha, com toda a potência industrial que ela tinha na Primeira Guerra Mundial, ela estava sufocada. Ela não conseguia progredir em vários lugares pela pressão política da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Né? Na Segunda Guerra Mundial, nem preciso explicar muito, porque foi depois de 1929, a situação estava muito dramática. Né? Então, esse é o problema. Lógico, do ponto de vista de uma política racional, o correto seria encontrar um acomodamento. Por que não? Finalmente, a China e a Rússia, elas, ao contrário do que todo mundo pensa, elas não são potências mundiais. Eles não fazem sombra ao imperialismo, que seria a junção dos Estados Unidos, do Japão e os países europeus. Uma força muito considerável do ponto de vista econômico e militar. Eles não fazem sombra aí. Eles só disputam um terreno regional. Né? A China é uma potência regional, não é uma potência mundial. A China não tem, por exemplo, presença militar no Mediterrâneo, na América do Sul. Não tem nada disso. É ali onde ela está que ela tem uma certa presença. Uma potência regional. Quer dizer, um país atrasado, um país, no final das contas, oprimido pelo imperialismo. O problema é que a fraqueza do imperialismo é muito grande. Né? E para sobreviver, o imperialismo não tem recursos econômicos. Do ponto de vista geral, o imperialismo é muito parasitário, são os bancos. Agora, para os bancos realizarem toda essa operação de especulação que eles realizam internacionalmente, é preciso ter um grande controle dos mercados, é preciso ter um grande controle dos governos, né? E tudo mais. Então, o poder político é fundamental numa situação de debilidade econômica. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra já era uma potência secundária, ou estava bem firmemente no caminho de se transformar numa potência secundária. Daí a importância de impedir que a Alemanha ocupasse o espaço político internacional. Contou com a ajuda dos Estados Unidos, que viu a oportunidade, né, de dominar definitivamente, de substituir o Império Britânico nessa função. Então, essa aliança foi... Os ingleses ficaram como um poder subalterno, os norte-americanos ocuparam o espaço todo do Império Britânico e mais, né? Por isso a guerra foi necessária. O poder político era a alavanca, era a chave mestra da questão econômica. Então, eu acho que nós estamos nos aproximando de uma situação muito, muito semelhante. Logicamente que muita gente, né, inclusive nos países imperialistas, gostaria de evitar um confronto. O confronto é perigosíssimo, né? Pode levantar aí uma crise mundial extraordinária, com levante em vários países, inclusive nos próprios países imperialistas, que estão muito debilitados. Veja a situação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm
50 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Não é pouca coisa para um país tão rico assim. É uma crise muito grande. Então, quer dizer, eu acho que o caráter profundo da crise, que, como você falou, muita gente fala que é uma crise terminal, coloca o problema político e militar no primeiro plano.